Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23, o verso 7, parte A, e Romanos 12, 1 e 2. Provérbios 23, 7a e depois Romanos 12, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Outra tradução diz: porque assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Romanos 12, 1 e 2. Então vamos ler todo o texto, os 1 e 2, mas vamos nos apegar ao verso 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa palavra, da forma como o Senhor tem falado conosco nesses últimos tempos, tratando, ó Deus, de nossa saúde emocional, para que haja também equilíbrio em nossa vida espiritual. Que nós sejamos, ó Deus, transformados a cada dia de glória em glória, para que sejamos cada vez mais parecidos, semelhantes ao Senhor Jesus, como Tu assim determinastes, ó Pai. Nos ajude a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e aplicarmos essas verdades em nosso coração, para a glória do Teu nome, ó Pai. Nos dê um coração sensível, obediente, disposto, disponível, um coração atencioso para com a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, estamos chegando no nosso penúltimo sermão, na nossa série de sermões baseada em saúde emocional, a saúde da alma, do coração, a saúde do nosso ser como um todo, para viabilizar o equilíbrio espiritual de nossas vidas como nós tanto desejamos. Baseado no livro de uma autora americana, um livro que nós adotamos como tema de nossa série, né, o Desista, a autora americana Gary Scazzero, ela fala sobre diversos tipos de desistências que ela teve que experimentar na vida, e uma delas é a desistência dos pensamentos errados. Nós temos vários tipos de pensamentos errados, que são, a maioria deles, fruto de preconcepções que nós temos a respeito de nós mesmos, a respeito de algumas situações, e que às vezes nós temos por verdadeiras determinadas situações que de fato não são verdadeiras. Nós passamos a viver, ou a crer, ou admitir essas coisas sem que de fato sejam assim.
E aquilo acaba se tornando verdade para nós, e aquilo acaba influenciando a nossa maneira de ser, de viver, de sentir, de agir, de um modo geral. Embora não tenhamos a pretensão de pregar especificamente sobre os textos, né? Mas os textos falam muito claramente sobre mudança na maneira de pensar. Se temos pensamentos errados que precisamos desistir deles, então nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. O primeiro texto que nós lemos, que é de Provérbios 23, 7, diz que assim como o homem pensa, ou assim como o homem imagina, porque pensamento é imaginação, assim ele é. Por outro lado, o apóstolo, isso Salomão falando, né, escrevendo no seu livro de Provérbios. Por outro lado, o apóstolo Paulo diz que se queremos de fato mudar alguma coisa no mundo, principalmente, precisamos começar com essa mudança em nós mesmos. E essas mudanças começam, ou elas acontecem, principalmente quando nós mudamos a nossa maneira de pensar. Renovação do entendimento é mudança de pensamento, mudança de atitude. Eu costumo dizer com muita frequência aqui para os irmãos, se você não mudar o seu jeito de pensar, você não muda o seu jeito de agir. O nosso jeito de agir está intimamente ligado com o jeito que nós pensamos, a respeito de nós mesmos, a respeito dos outros, a respeito da vida e principalmente a respeito de Deus. E muitas vezes nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem termos mudado o nosso pensamento em relação a Deus. Nós não conhecemos a Deus de fato como Ele é, nós não reconhecemos ou não aceitamos a sua soberania, o seu controle sobre nós. Queremos apresentar a Deus uma vida vazia, sem significados. Queremos apresentar a Deus uma vida pela metade. Mas a Bíblia nos chama a entregar a Ele um sacrifício vivo. É mais do que o holocausto, que era a entrega de um sacrifício morto, completamente consumido num altar, cujo fogo não poderia se apagar. Então espera-se de nós, cristãos desta geração, muito mais do que nós podemos imaginar. Mas se nós tivermos uma fonte de pensamentos errados ou inadequados, não seremos o tipo de crente, o tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos. E nenhum tipo de contribuição poderemos dar efetivamente. E a gente precisa entender que os pensamentos mudam com o passar do tempo. E que você precisa, nessa mudança, não pode ser uma mudança para o pior. Devemos mudar para melhor. Construir uma base sólida onde os nossos pensamentos podem estar bem fundamentados. E é nesse aspecto que a palavra de Deus se torna para nós, de fato, única regra de fé e prática. Amados, para desistir de pensamentos errados, é preciso que você, primeiramente, identifique-os. Admita que os pensamentos errados, por vezes, permeiam a nossa vida, a nossa existência, e muitas vezes nos condiciona a determinado tipo de situação ou tipo de vida. É claro que você precisa conhecer os pensamentos que vão na sua mente, no seu coração. Aliás, ninguém pode desistir daquilo que não se conhece. Isso é uma coisa clara, óbvia. Você precisa conhecer. E a mente
É quando Paulo fala sobre renovação da mente, Paulo está falando daquilo que é nosso principal campo de batalha. É na nossa mente onde nós perdemos ou ganhamos as batalhas. É na mente. Por isso Paulo diz, essa mente tem que ser transformada. Uma mente com um pensamento, uma mente cristã com um pensamento mundano não pode chegar a lugar algum. Aquilo em que os nossos pensamentos devem estar inseridos ou baseados é exatamente no plano da vontade de Deus. Afinal, esse é o propósito de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na semana passada ouvimos o pastor Cristiano pregar sobre aliviar a bagagem ou desistir de sobrecarregar-se. E depois, se você não ouviu, você deve depois poder ouvir essa mensagem de novo na internet, procurar e ouvi-la, porque diz muito a nosso respeito ou daquilo que nós estamos falando nessa noite também. Muito das sobrecargas que nós carregamos, as carregamos por causa dos pensamentos equivocados que nós carregamos sobre nós mesmos, sobre as circunstâncias, sobre as pessoas ao nosso redor. Isso tem que ficar muito claro para nós. E identificarmos de que forma esses pensamentos têm moldado a nossa vida, a nossa existência, o nosso caráter, os nossos relacionamentos. De que forma eu tenho olhado para a palavra de Deus e permitir que ela de fato venha me moldar, para que os meus pensamentos estejam em sintonia com a palavra de Deus. Porque antes que qualquer pensamento comece a manifestar ou aparecer, eu preciso descobrir se tais pensamentos são verdadeiros, se são reais, se são assim mesmo. E a minha fonte de medida ou de aferimento é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que eu descubro se de fato as coisas são assim mesmo como eu estou pensando que elas sejam. Por exemplo, alguns anos atrás, pouco mais de 100 anos talvez, mulher não votava. Não sei se as mulheres sabem disso. Pouco mais de 100 anos, mulheres não votavam. E um dos argumentos, uma das premissas, que eu chamo de premissas falsas, se dizia que votar era uma atividade intelectual e essa atividade intelectual era prejudicial à frágil biologia feminina. Então as mulheres não teriam condições de fazer determinados tipos de escolha. Então, muito se acreditou nisso durante muito tempo e isso impedia que as mulheres tivessem direito a voto. Então veja bem, 100 anos atrás, aproximadamente, as mulheres não votavam e não votavam sobre uma falsa premissa, sobre um falso pensamento. E a gente sabe que, na verdade, não é isso. Que é um argumento fraco, mas era um pensamento vigente na época e que as pessoas acreditavam. Ou pelo menos quem tinha o domínio, quem tinha o poder, né? Porque alguns pensamentos, principalmente sociais, são frutos de imposição, de imposições autoritárias. A escravidão, por exemplo, há pouco mais de 150 anos, negros eram vendidos como animal em vários países, do Brasil, nos Estados Unidos, países europeus, compravam e se vendiam. E, aliás, grandes discussões teológicas nos seminários no passado, discutia até se o negro, se o índio tinha alma,
Olha só que pensamento mais doido, mais equivocado, mais preconceituoso e sem nenhum fundamento bíblico. Graças a Deus que muito já se mudou desses tipos de pensamentos equivocados ou errados que haviam no passado. Apenas uma lembrança, irmãos, de que uma humanidade inteira, países, populações inteiras podem estar agindo baseado em pensamentos errados, acreditando em coisas erradas, em valores errados. Muitas igrejas, muitas famílias, muitos cristãos pautando suas vidas por pensamentos errados, conceitos errados, em vários aspectos de suas vidas. E a pergunta é: será que os conceitos que tenho usado como premissa para a minha vida, como base para a minha vida, de fato eles estão corretos? Será que é isso mesmo que Deus planejou para nós? Será que não são prejudiciais para nós o tipo de pensamento que temos carregado na nossa existência, na nossa vida? A autora desse livro que eu mencionei agora há pouco, ela diz que teve que aprender algumas coisas a duras penas, inclusive no serviço a Deus, na igreja. Começou com um projeto aparentemente interessante de servir a Deus, de construir uma igreja num lugar onde as pessoas eram desprezadas, onde não havia uma igreja que pudesse atender aquele tipo de gente, aquele tipo de população, lá nos Estados Unidos. Gente das mais variadas nacionalidades que viviam à margem da sociedade. Essa era a ideia da New Life, a nova vida, lá nos Estados Unidos. Ao pensar a esse casal, Jerry Escaseiro e Peter Escaseiro, ao pensar em formar uma igreja naquela região tão misturada, de tantas nacionalidades. Mas ela disse que no começo foi muito bom a ideia de se fazer uma igreja daquela forma, de formar uma comunidade naqueles moldes que eles pensavam. Até tiveram muita experiência com Deus nesse aspecto, mas de repente começou a surgir ou a viver em depressão. Imagine alguém pensando em fazer algo para Deus e construir uma igreja nos moldes como haviam imaginado, e de repente está vivendo numa situação de depressão. E a depressão, segundo ela, estava baseada em alguns pensamentos errados que ela havia admitido para a vida dela e para aquele grupo em que ela fazia parte. Ela diz que o primeiro pensamento errado é que a igreja que eles tinham começado uma nova igreja que não sabia respeitar as diferenças uns dos outros, ou seja, as pessoas que frequentavam ali, que congregavam, serviam o mesmo Deus que eles, mas desrespeitavam as diferenças que haviam entre eles, já que eram de nacionalidades diferentes. Isso se causava uma grande barreira. Pensamos em construir uma igreja onde não tivesse nenhum tipo de problema dessa natureza, mas num contexto como aquele, fatalmente iriam ser surpreendidos com aquela situação. Uma segunda coisa que ela colocou como fonte de sua depressão naquele contexto é que
ela tinha um pensamento equivocado de que somente as amizades próximas só poderia ser amiga das pessoas da igreja, não poderia ter amizade com outras pessoas, deveria cultivar amizade só com aquele grupo pequeno onde estavam, e ficou bem restrito a um grupo restrito, e que deveriam se anular por causa daquele grupo, e isso causou grandes problemas depois para eles, naquela convivência como igreja. E a terceira coisa, ela diz que acreditava que podia viver em comunidade sem aprender habilidades básicas de saúde emocional e que pudesse dar o tom, dar o sentido da maturidade de fé ou de vida cristã, a ponto de falarem honestamente uns com os outros e compartilhassem os conflitos. Aliás, a gente sonha com a igreja assim muitas vezes, né? Uma igreja onde os irmãos pudessem ser transparentes, o pastor transparente, todo mundo pudesse compartilhar, abrir o coração e contar. A gente sabe que na prática muitas vezes não funciona. Eles criaram a ilusão que poderia ter uma igreja assim, e realmente não conseguiram alcançar. E aquilo trouxe grande frustração, porque pensavam, estamos fazendo uma coisa para Deus, então era para tudo dar certo. Era para tudo acontecer como nós imaginávamos que aconteceria, afinal, nós estamos fazendo para Deus. Na cabeça dela era isso que eles pensavam. Mas não somente eles, mas as pessoas de um modo geral são acometidas por vários pensamentos errados, e talvez não daria para relatar sobre todos eles, mas pelo menos 3 pensamentos errados que fazem muita diferença na vida das pessoas. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite aqui. 3 tipos de pensamento que distorcem como nós vemos a vida, quando nós olhamos para a palavra e como olhamos para a circunstância, e como se olha de um jeito errado. E a gente olha de um jeito errado por causa de um conceito errado que a gente tem a respeito da vida. Era como se pudéssemos enxergar a vida somente com esses óculos, somente com essa perspectiva de vida. O primeiro pensamento vigente que faz com que as pessoas tenham uma vida muitas vezes equivocada é o pensamento do tudo ou nada. Tem gente que leva a vida assim, na base do ferro e fogo, na base do tudo ou nada. Eu conheço muita gente assim, exagerado, faz as coisas parecerem maiores que elas são de verdade. Pessoas que generalizam a experiência de modo que ela caracteriza o resto da vida por uma experiência ruim que teve. Generaliza o tudo ou nada, interpretando as circunstâncias como colocando toda a razão da existência em cima daquilo ali. Quer um exemplo? De vez em quando eu ouço na televisão pessoas que tiveram de alguma maneira um filho, uma filha assim brutalmente assassinado, e a pessoa está diante de uma forte emoção, e ela diz assim: agora a minha vida acabou. Ela era a minha vida e ela morreu, então a minha vida acabou, ela não existe mais. Eu não tenho motivo nem razão nenhuma para viver mais, porque agora a minha vida acabou. Quando a pessoa tem um emprego dos sonhos, né, e de repente perde aquele emprego e pensa que a vida perdeu sentido porque perdeu o emprego. Um casamento de anos que se desfaz. A pessoa bota toda a energia, bota toda a razão da existência
E quando a razão de vida, a razão de existência, está colocada em outra coisa que não seja Deus, em outra situação que não seja de dar glórias a Deus, então nós entramos num caminho tortuoso, onde o tudo ou nada interpreta os acontecimentos, as circunstâncias em preto e branco. Não há possibilidade para o cinza, para outras cores, para fazer diferença, pequenas distinções que poderiam mudar tudo na nossa maneira de ver e de enxergar a vida. Um exemplo que poderia dar também é de uma briga de marido e mulher. Marido e mulher, é normal, né, ter uma discussão, uma briga, e de repente um ou outro pode dizer, né, mas você sempre faz assim, você é sempre errado. Ou então, eu nunca confiei em você. E quando alguém conta uma mentira? Você nunca mais vai ser digno da verdade. Se contar uma mentira uma vez, então, num relacionamento, você pode falar mais 1 milhão de verdades e essa pessoa não vai acreditar mais em você por nada. Porque a pessoa está baseada num tipo de pensamento que é tudo ou nada. E esse pensamento tudo ou nada vai moldando a nossa vida de tal maneira como se todas as coisas estivessem conspirando contra nós. Começamos a acreditar que todas as coisas estão conspirando contra nós e por isso que a gente é assim, ou por isso que as coisas acontecem assim. E quando alguém tem um tipo de pensamento como esse do tudo ou nada, e as coisas começam a dar errado, ela começa então a ter um sentimento de autocomiseração. Por que eu? Tudo eu. Por que acontece só comigo? Por que não acontece com o outro? E é só comigo que esse tipo de coisas acontece. Como é que está o nível do seu pensamento? Em que estão baseadas as suas crenças? As suas crenças para a vida, as suas crenças para uma vida de adoração a Deus, uma vida que agrada a Deus. Qual tem sido o foco da sua existência? Se de fato você tem desejado aquilo que está registrado em Romanos 12:2, experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Mas que tipo de sacrifício? Que tipo de entrega você tem dado para Ele? Que seja capaz de moldar e de mudar o tipo de pensamento que você está levando para a vida. Afinal, o texto diz que o sacrifício apresentado a Ele deve ser vivo, santo e agradável a Deus. E é o tipo de culto, é o culto da vida, é o culto da experiência. Não é necessariamente um culto que você vem a um lugar como esse, mas é o culto que se cultua no dia a dia, no seu relacionamento, da sua entrega, da sua devoção a Deus. Diariamente é que deve ir moldando o nosso caráter, os nossos pensamentos. E o apóstolo Paulo diz: se você quer experimentar a boa vontade de Deus, você precisa oferecer um sacrifício vivo a Ele. Se você quer experimentar a agradável vontade de Deus, você precisa apresentar um sacrifício santo a Ele. A sua vida em santidade, no altar de Deus. Para que
o seu viver seja agradável a Ele. E que a sua maneira de pensar seja exatamente pensar da forma como um santo pensa. Santos no mundo. É um desafio constante nosso como cristão, como servos de Deus. Como servos de Deus. Porque senão você começa a criar uma série de... Como você está baseado no pensamento do tudo ou nada, você começa a criar uma série de situações contrárias para você mesmo. Alguém pode... um fracasso ruim, né? Por exemplo, alguém que tira uma nota ruim na prova, ou num concurso, pode não ter sido feliz naquele concurso, mas se ele tiver com uma base de pensamento equivocado, de tudo ou nada, ele passa a pensar: eu sou um fracasso. Eu sou um burro, né? Não vai dar certo. Pode fazer mais provas que não vai dar certo. Eu estou levando a minha vida sobre esse princípio. Quando um pai, por exemplo, perde a paciência com seus filhos, e é normal os pais perderem a paciência com os filhos muitas vezes, né? De repente o pai pode estar crendo num pensamento de tudo ou nada, de um pensamento permissivo, de que o bom pai seria aquele que dissesse sim o tempo inteiro para os filhos. Então de repente ele tem um conflito onde ele tem que dizer não para o filho. Ele começa a acreditar então que ele não é um pai tão bom assim. Não é um pai como o filho gostaria que fosse. Mas ele não tem que estar preocupado em ser um pai como o filho gostaria que fosse. A sua base de pensamento teria que ser de que ele tem que ser um pai conforme as Escrituras ensinam, como um pai deve ser. A sua relação de marido e mulher deve ser, a sua preocupação deve ser de ser exatamente aquela pessoa como a Bíblia diz que o marido deve ser ou que a esposa deve ser. Mas se eu estou com a minha vida embasada em um pensamento de tudo ou nada, então você fica com um pensamento generalizado. Você começa a colocar todo mundo ou todas as situações no mesmo balaio. Aí você tem uma fonte de crenças erradas que vai te levar a atitudes erradas. O fato de um pastor, por exemplo, ter agido mal com você, não quer dizer que todos os pastores são maus. O fato de um patrão não ter sido tão generoso, tão gente boa com você, não quer dizer que todas as suas experiências com patrões serão negativas. Tem gente que leva essa marca para a vida porque não deu certo em determinada circunstância, vai carregar essa marca para a vida. Eu sou um fracasso, eu sou um frustrado, as coisas não acontecem como eu gostaria que acontecesse. Irmãos, a gente precisa aprender que é na vida. O que a maioria das pessoas é na vida é o que elas pensam a respeito de si mesmo. E não muitas vezes o que a Bíblia diz que a forma como elas deveriam ser. Tem gente que, por exemplo, fala assim: a igreja falhou comigo. Então, a partir de hoje eu não confio em igreja. O grande problema que a gente enfrenta hoje com os desigrejados é que os desigrejados criaram um ensinamento ou um pensamento de tudo ou nada. A igreja tem que ser do jeito que eu imaginei que a igreja seja. Então, se a igreja não preenche aquele padrão, então ela não é igreja. Ou então alguém criou um pensamento de igreja apenas como instituição. E a grande frustração dos desigrejados é que eles esquecem que a igreja somos nós. E como você não tem como fugir de você mesmo, você vai ter que sempre conviver com essa realidade.
Sempre viver com a necessidade de comunhão, de relacionamento, de interação, porque está a sua crença baseada num sistema de tudo ou nada. E aí você vai determinar, ou você vai permitir ou não que determinadas situações, você mude a situação ao invés de ser mudado por aquela situação. Tem um exemplo na Bíblia muito interessante, que, entre tantos, o exemplo de Jacó. Jacó entrou numa crise, lá na partir do capítulo 42, de Gênesis, entrou numa crise, porque ele imaginava que José havia morrido, e agora os seus filhos foram procurar comida, e José já governador, agora tinha ficado com Simeão, agora queria ficar com Benjamim também, e ele dizia, mas tudo dá errado comigo. Ele não tinha olhado para trás e visto como Deus tinha preservado a sua família até ali, e o que Deus estava fazendo para frente para usar um de seus filhos, José, que ele tinha uma crença de que de fato estava morto, porque ele acreditou numa circunstância que lhe foi apresentada. E não sabia que Deus estava preparando tudo, estava preparando José, para que através do seu filho, Deus pudesse salvar o mundo da fome, e salvar a sua própria família. Mas como Jacó tinha um conceito de tudo ou nada com relação à vida, e ele então começou a atribuir que tudo dava errado para ele. Não conseguia ver as coisas boas que acontece. Nós somos muito bons para isso, não é verdade? Para reclamar quando as coisas não vão bem. Mas a gente não consegue glorificar quando as coisas vão bem. Não consegue dar glória devida ao nome do Senhor nas pequenas coisas. Nos pequenos detalhes nos esquecemos disso, e a Bíblia diz, em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nos pequenos detalhes nós perdemos a oportunidade de mudar esse padrão de conduta, mudando o padrão do pensamento com relação à vida. Um outro exemplo interessante é que aconteceu com Jesus, com Filipe. Filipe queria apresentar Natanael para Jesus, e falou para Natanael, olha, tem um homem ali que veio de Nazaré, você podia ir lá bater um papo com ele, você vai ver, mudou a minha vida, vai mudar a sua vida também. Natanael, muito cético, diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe não se deixou abater por aquilo. Muita gente poderia ter parado ali. Muitos de nós talvez teríamos desistido da nossa investida de evangelizar e de conquistar aquela vida ali, por um pensamento equivocado, uma base de valores equivocados. Mas Filipe não parou, diz, vem cá para você ver. Você vai descobrir que há coisas que podem vir, coisas boas que podem vir de Nazaré. Venha e confira, venha e veja, que a sua história de vida não tem que ser assim a vida inteira. Que Deus pode mudar as circunstâncias, que Deus pode mudar as coisas ao seu redor, Deus pode mudar a você mesmo. Venha e confira, venha e veja. O segundo tipo de pensamento, irmãos, que com muita frequência tem moldado as pessoas, além desse do tudo ou nada, é o pensamento que faz com você tornar todas as coisas como coisa pessoal. Você toma tudo como pessoal. O negócio está dentro desse mesmo contexto do tudo ou nada, mas você toma as coisas, você se ofende, você assume responsabilidade
de tudo que acontece ao seu redor como pessoal, né? De repente, alguém, você está na fila do emprego, por exemplo, e tem alguém que tem que fazer a escolha das pessoas. Você tem os currículos apresentados e aí você de repente não é escolhido para aquela função e você aquela pessoa que escolheu deve ter alguma coisa contra mim. É a síndrome, né, do pensamento pessoal. Deve ter alguma coisa contra mim. Aí você passa por alguém na rua e essa pessoa não te viu, talvez, mas você viu a pessoa não te cumprimentou, aí você começa a pensar, fulano de tal deve ter alguma coisa contra mim. Ela deveria ter me cumprimentado e não me cumprimentou. Aí quando é para o churrasco? Quando é para o churrasco e alguém não convida a gente fica sabendo depois que teve um churrasco. Mas às vezes, principalmente churrasco de serviço, né? Churrasco da escola, churrasco de serviço, aí você já foi embora. Acontece muito isso, né? Você saiu correndo na frente, e aí você não ficou sabendo. Às vezes aqui na igreja, por exemplo, os irmãos saem, todo mundo vai embora, fica um grupinho na porta ali da igreja, e alguém vai, vamos comer um sanduíche junto? Vamos. Aqueles que foram embora primeiro, depois vão ver alguma foto no Facebook ou na internet, né, no modo geral. Puxa vida, eu sou da igreja também, estou descartado, não fui chamado para estar junto ali. É a síndrome do pensamento pessoal. É um complexo de inferioridade que nós desenvolvemos na nossa personalidade e começamos a achar que tudo conspira contra nós. Primeiro você é influenciado por aquele pensamento do tudo ou nada, depois você é influenciado por esse pensamento de que tudo está contra você, que há perseguição. A ideia, talvez a palavra certa seja essa, de perseguição. Alguém está perseguindo você, alguém não gosta de você. Se o pastor não te cumprimentou, o pastor deve ter alguma coisa contra mim. Porque ele cumprimentou todo mundo, só a mim. E parece que o diabo faz questão de fazer a gente ver umas coisas assim que não existe, não é verdade? Parece que a situação, parece que não tem... Justamente naquela hora, você vê um detalhe, você vê uma situação, que você faz uma leitura precipitada dos fatos e acha que era daquele jeito mesmo. Não sei se vocês já ouviram aquela história de um homem que tinha um bebê e tinha um cachorro muito querido também. E aí ele chegou em casa e ele era apaixonado com o cachorro. E ele chegou em casa e encontrou o cachorro dentro da sua casa todo ensanguentado, a boca toda suja de sangue, né? Todo exausto, o cachorro estava exausto. E o cara não pensou duas vezes, foi lá no guarda-roupa, pegou o revólver e atirou no cachorro que ele tanto amava. Porque ele pensou que o cachorro tinha comido o seu bebê. E ele descobriu depois, foi lá no quintal e viu o seu bebê são e salvo. E uma cobra grande, morta. O cachorro tinha lutado com a cobra para defender o bebê. E ele, por um pensamento pessoal, achando que aquele era contra ele, o cachorro, então ele o matou. E nós às vezes agimos assim, pensamos que as pessoas estão agindo o tempo inteiro contra a gente, e esse tipo de ambiguidade das coisas leva a gente para um lado negativo, destrutivo. E quanto mais a gente pensa assim, parece que as coisas acontecem dessa forma. Parece que a gente começa a ter um poder de atração fora do normal. Não sei se você acredita nisso ou não, mas parece que a coisa funciona. Parece que tudo vai dar errado mesmo, vai começar a acontecer daquela forma como você imaginou ou pensou, e isso de maneira equivocada.
Aí a pessoa vai, eu vejo as pessoas assim, dessa forma, eu vejo as pessoas assim, desse jeito. Não, o que será que fulano pensa de mim? Às vezes nós queremos adivinhar o pensamento das pessoas com base em um pensamento assim, de que as coisas são pessoais, né? É sempre contra mim. A ponto de alguém chegar e dizer, o que você tem contra mim? Né? Quando você é mais ousado, mais corajoso, você chega a confrontar as pessoas e perguntar o que elas têm de fato contra você. Quando, na verdade, foram circunstâncias que fizeram com que as coisas chegassem naquele ponto que chegou. Mas você não se preparou porque a sua autoestima estava muito baixa. E você então começou a atribuir tudo negativo contra você mesmo. Terceiro e último pensamento errado que a gente vê em nossos dias e que influenciam terrivelmente a vida das pessoas é o pensamento de que as coisas nunca vão mudar. Porque as coisas nunca vão mudar com você ou em você, nunca vão mudar também a seu favor. E se você acredita, se você é do tipo de pessoa, amado, que acredita que as coisas nunca vão mudar, você vai permanecer profundamente preso, arraigado ao seu passado. Mas quando você assume que as coisas podem mudar, você assume uma força diferente em relação a você mesmo, em relação à sua família, aos seus negócios. Você nunca vai ter um futuro melhor do que o seu presente se você continuar pensando como o seu passado. Isso é uma coisa clara, né? Isso é uma coisa clara. Me parece que foi Einstein, não tenho bem certeza, que disse que você não pode esperar resultados novos se continuar fazendo sempre a mesma coisa. Você quer ter resultados diferentes na vida, mas fazendo e agindo sempre da mesma maneira que você sempre agiu até aqui. Então, até hoje, tudo que você já viveu até hoje ficou no passado, ou está no passado. O futuro não precisa dessa repetição do passado. Você precisa construir um novo estilo de vida baseado no pensamento correto de que as coisas mudam, as pessoas mudam, as circunstâncias mudam. Só você e eu é que não temos poder de mudar as pessoas. Nós ficamos frustrados e pensamos que as coisas não mudam porque nós queremos mudar as pessoas. Nós queremos mudar e nós queremos moldar as pessoas e fazer com que as pessoas sejam exatamente como nós gostaríamos que elas fossem. Alguém certa vez já disse que as maiores frustrações que nós temos com relação a esse sentimento com relação ao outro é porque são as frustrações de quem nós não somos e que nós queremos projetar nas outras pessoas. Isso acontece às vezes com os pais que não conseguiram determinada profissão, aí querem projetar nos filhos um determinado tipo de profissão. Isso acontece muitas vezes com um profissional, né, que gostaria de galgar um posto melhor numa empresa, numa situação, mas ele olha para a sua realidade, para a sua condição social e acha que não pode mudar, não pode alcançar uma situação melhor. Mas a palavra nos diz que é possível.
experimentarmos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a partir do momento que experimentemos uma mudança, uma transformação em nossos pensamentos. Alguém me indicou um filme, um desenho, não sei, chamado Up. Alguém já viu esse filme? Desenho? Dizem que é uma coisa bem interessante que tem a ver com isso aqui. Eu não cheguei a assistir esse filme, esse desenho, mas me disseram que é bem interessante, tem tudo a ver com isso que eu ia falar aqui, que eu ia compartilhar sobre pensamentos errados. Porque, segundo o pessoal conta, o camarada tinha que tomar uma decisão, continuar apegado à casa, né? Um negocinho com a casa com os balões, etc. Não sei se é bem assim o filme. Ou então salvar a vida de alguém. Você tinha que escolher entre perder a casa ou salvar a vida de uma pessoa, né? E muitas vezes a pessoa fica presa a alguns determinados conceitos e acaba deixando de fazer a coisa certa na vida, no dia a dia. Então, precisamos olhar para a Bíblia, irmãos, olhar para a palavra de Deus, né? Olhar a maneira como você interpreta a Bíblia. Não é a Bíblia que está errada, não é a palavra de Deus que está errada, é a sua maneira de interpretar, a sua maneira de olhar para a palavra de Deus, de entender aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus já tem estabelecido na sua palavra. E nós então achamos que o problema está em Deus, achamos que o problema está no outro, achamos que o problema está na palavra de Deus, e nós então questionamos muitas situações. Eu me lembro que no seminário, uns professores falavam no seminário que se a sua fé é do tipo que pode ser perdida, é melhor que perca logo. Quem sabe você pode encontrar mais na frente, né? E os camaradas parece que fazia de tudo para fazer você perder a fé mesmo, né? Perder a crença, porque todo ensinamento, toda circunstância era para fazer você olhar para um lado, olhar para o outro e achar, não é possível que alguém que se diz cristão pode ensinar ou pode pensar dessa forma, dessa natureza. Imaginar que nós ouvimos, nós recebemos aquilo que poderia fazer-nos perder a nossa fé, algum tipo de heresia, algum tipo de ensinamento. Agora eu quero terminar essa reflexão pensando com você, irmão, nessa noite. Se você pudesse voltar, melhor, daqui a 10 anos, se Deus lhe der vida, saúde, principalmente vida e saúde, porque o resto a gente corre atrás, não é verdade? O que você gostaria de ser? O que você gostaria de estar fazendo daqui a 10 anos? Você já parou para pensar? Ou você vai levando a vida assim, tipo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Tem muito crente que parece que vai levando a vida assim. Deixa a vida indo levar e não vai se preocupando em fazer as construções que deve ser feita, as mudanças, as alterações de rota que precisa ser feita na sua caminhada cristã. O que você está plantando para daqui a 10 anos? Qual tem sido o seu plantio? Que tipo de colheita você espera ter daqui a 10 anos? Se vida e saúde Deus lhe der. Ah, pastor, eu pensava nisso, pensava naquilo, eu queria ter uma casa, queria ter um carro, uma profissão, queria estar tranquilo, uma casa na praia, uma casa no campo, sei lá, o que você está pensando? Você de fato está pensando em alguma coisa que te leva ao encontro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você de fato está pensando daqui a 10 anos em alguma coisa que lhe conduza a viver cada vez mais perto da glorificação do nome do Senhor? Os seus planos, os seus projetos para o futuro, Deus está incluído neles. Aí se você pudesse voltar, agora pensando no inverso da pergunta, e se você pudesse voltar a 10 anos ou a 20 anos da sua vida,
O que você falaria para você mesmo se você pudesse voltar 20 anos da sua vida? O que você diria para você mesmo que você não fez, ou que você deixou de fazer, ou que você fez, que levaria você a fazer diferente, a ser diferente hoje? Se você pudesse voltar a 10 ou a 20 anos da sua vida, quais são as mudanças? Eu falaria comigo mesmo: olha, trate da sua alma, lide com o seu caráter, preocupe-se com a sua formação espiritual, emocional. Muitas dores de cabeça, muitos problemas talvez teriam sido evitados nos últimos 20 anos na minha vida se eu pudesse voltar atrás, mas eu sei que eu posso fazer daqui para frente. E o que você pode fazer daqui para frente também vai depender da visão que você tem, de não deixar que pensamentos errados tomem conta. Pensamento do tipo tudo ou nada, pensamento do tipo é tudo contra mim, parece que tudo está conspirando contra mim, ou pensamento do tipo que as coisas nunca vão mudar, vão ter que ser a vida assim. Se eu pudesse voltar a 10 anos ou a 20 anos atrás, eu diria: Erisvaldo, deixa de ser cabeça dura. O que você poderia dizer para você mesmo? Se você pudesse voltar atrás, se você de fato quer experimentar essas coisas maravilhosas que a palavra de Deus diz aqui. Amados, não tem nada mais maravilhoso para um cristão experimentar. Não há nada mais maravilhoso para um cristão experimentar do que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o melhor lugar do mundo é esse. Tem uma música aí que diz que não há lugar melhor que BH. Há controvérsias, né? Mas o melhor lugar do mundo é o lugar onde você está no centro da vontade de Deus. É no lugar onde você está no centro da vontade de Deus é que é o melhor lugar do mundo. Pode ser numa grande metrópole, pode ser num pequeno arraial. Você precisa se alegrar na vontade de Deus, fazendo seja lá o que for que você estiver fazendo, mas fazendo para a glória de Deus. Deve ser o seu alvo, o objetivo constante da sua vida. E você precisa acreditar nisso. Manter o coração aberto para as mudanças que Deus vai fazer. O apóstolo Pedro, lá no episódio com Pedro e Cornélio, talvez seja um dos maiores exemplos de que quando o coração se abre para as mudanças e você deixa de ser a pessoa teimosa que você é e deixa Deus agir nas circunstâncias, agir na sua vida e nas circunstâncias ao redor, você vai perceber que Deus pode mudar as coisas, Deus pode mudar as pessoas. Deus quer mudar o seu caráter, Deus quer tratar com a sua alma, Deus quer mudar o seu jeito de ser, Deus quer mudar o seu casamento, Deus quer mudar a sua relação com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Deus quer mudar o seu tratamento com seus pais, com seus irmãos. Deus quer mudar o seu tratamento com o empregado ou com o patrão, com os clientes. Deus quer mudar a sua maneira de relacionar na igreja, como comunidade de fé, seu relacionamento com os irmãos, do jeito que você é, do jeito que você vê a vida. Deus quer trabalhar, Deus quer tratar exatamente nesse ponto da sua vida, da sua existência. Deus quer mudar as circunstâncias. E toda mudança começa pela mudança do pensamento.
transformando o pensamento, transformando a sua mente. Toda mudança passa pela mudança do pensamento. Se você quer, deixe uma metanoia, uma transformação na sua maneira de pensar. Comece a revolucionar a sua vida. Meu desejo, irmãos, é que você possa experimentar uma novidade de vida. Porque Deus chamou você para ser novidade de vida. Às vezes o crente fica correndo atrás de novidades por aí, mas é você que tem que ser a novidade. Em Romanos 6 ele diz que é você que ele salvou, que ele chamou para ser a novidade, para que você vivesse em novidade de vida. A Bíblia diz que você experimente, em nome de Jesus, que você experimente esse mover de Deus sobre a sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar, pedir a Deus que possa estar ajudando você possa estar refletindo um pouco mais. Eu gostaria que, se você tiver coragem, de orar, de falar com Jesus nesta noite, falar com Jesus que tipo de pensamento errado você tem cultivado na sua vida, o que é que precisa ser mudado na sua vida, o que Deus quer melhorar na sua vida. Coloca diante de Deus nesta noite. Diga para Ele que você não quer acreditar em falsos pensamentos, mas você quer fundamentar o seu pensamento na palavra dEle, na vontade dEle para a sua vida. Nosso Deus e nosso Pai, só o Senhor conhece os pensamentos e sentimentos de cada pessoa aqui. Nada lhe é oculto. Ó Deus, eu sei que o seu propósito supremo na nossa vida é nos aperfeiçoar, nos fazer crescer, nos fazer santos, para a glória do Teu nome, para sermos semelhantes a Jesus, Teu Filho amado. E para tanto sabemos que Tu, Senhor, pode nos libertar de pensamentos maus, de pensamentos que nos aprisionam, que nos adoecem, pensamentos que nos isolam, que nos oprimem. Só o Senhor pode nos livrar dos sofismas mentirosos. Eu sei, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Que só o Senhor pode ampliar e aprofundar o nosso desejo por fazer a Tua vontade, ó Pai. Eu sei, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor é o maior e melhor terapeuta de todos nós, que cura as feridas da nossa alma, que nos dá coragem para mudar, para enfrentar os nossos erros, nossas limitações, no poder desse mesmo Espírito, ó Deus. Que sejamos tocados com o Seu bálsamo, e então possamos experimentar a cura, a libertação, as correntes sendo quebradas, tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que estão amarrando as nossas vidas, nos impedindo de viver a plenitude da vida cristã, como Tu planejaste para nós, a vida abundante, revelada nas Escrituras Sagradas, ó Pai. Eu te peço, não deixe que nenhum dos Teus filhos viva essa vida sem viver o potencial e o propósito do Senhor para a vida delas, ó Deus. Pessoas que estão sofrendo com um casamento medíocre, fracassado.
Pessoas que estão sofrendo, ó Deus, com famílias em contendas. Que Teu Espírito Santo possa trazer cura, trazer transformação. Pessoas que estão sofrendo, ó Deus, com um pensamento e com uma autoestima baixa, um pensamento negativo a respeito de si mesmo, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor traga um renovo nesta noite, para esta vida, para esse coração, meu Pai. Senhor, visita, Senhor, não o outro, mas visita a mim mesmo, visita cada coração aqui presente. E cada irmão tem esse sentimento da visitação do Senhor, da presença do Senhor, ó Deus, aqui em cada coração, em cada alma, transformando o caráter. Que possa ser como aquela canção, a começar em mim. Quebra corações, ó Deus. Transforme vidas. Molde pensamentos conforme a Tua palavra. Para que não acreditemos nas mentiras de Satanás, mas que vivamos a realidade da Tua palavra. Nos dê uma semana feliz, uma semana abençoada, próspera, uma semana com pensamentos mudados e moldados, à semelhança do pensamento de Cristo Jesus, ó Pai. Nós te pedimos isso, por graça, por misericórdia, com santo temor e tremor diante de Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.